Estavam com saudade de resenha de quadrinho aqui no canal? Pode começar a matar a saudade agora. Livro de hoje, Golias, de Tom Galdi. Esse livro acabou de chegar aqui em casa pela Todavia. Eu sou muito fã do Tom Galdi, então já peguei pra ler, pra ver qual é que era. O Tom Galdi escreve cartões pro New York Times, as tirinhas dele volta e meia estão rolando aí pelos Facebook da vida, pelas internet, porque ele é muito engraçado mesmo. Só que esse livro aqui não é engraçado, porque esse livro aqui é bem triste, na verdade. Então eu achei interessante, porque eu não conhecia muito esse... Quer dizer, as tirinhas do Tom Galdi são um pouco melancólicas, mas não conhecia essa longa narrativa dele. Então vamos lá. Golias vai falar de quê? Serpentes do avião? Não, né, cara? Vai falar sobre Golias, que também não é o Ronald Golias, vai falar sobre o Golias da Bíblia mesmo, na história que é contada na Bíblia no livro, acho que no primeiro livro de Samuel, né? Mais especificamente no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Essa história é muito... é um episódio da guerra entre os israelitas e os filisteus, que o livro de Samuel aborda de uma maneira ampla, né, durante esse primeiro livro de Samuel, né, entre outras coisas, mas acho que boa parte do livro de Samuel é focado nessa guerra, e esse episódio acontece no capítulo 17. Então no capítulo 17 de Samuel, fazendo uma breve sinopse bíblica aqui pra vocês, cara. Bicho, é só no Livrada que vai ter isso, tá, cara? Não, talvez em outros canais também tenham, mas são pessoas carolas, tá? Então, tipo, isso aqui é a exegese bíblica de um ateu, tá? Então vamos lá. O livro 17, o capítulo 17 de Samuel, o primeiro livro de Samuel, fala então que nessa guerra dos filisteus contra os israelitas, chega lá o gigante Golias, que eles falam que é o de Gate, da cidade de Gate, que media, como é que era? 6 covados e um palmo, né? Um covado é uma espécie de 45 centímetros, então ele tinha mais ou menos 2,80 metros. Era um cara gigante mesmo, assim, beleza. E ele chega e fala assim... Ele fala assim, olha, então aqui eu proponho um desafio pros israelitas, vem aqui alguém brigar comigo, se eu ganhar, a gente vai governar vocês, se vocês ganharem, vocês podem governar a gente, tal. E ele faz esse exercício por 40 dias, e daí no último dia, no 40º dia, o tal do Davi, que viria a ser rei de Israel, né? Então a partir daí começa a tratar o arco narrativo do Davi na Bíblia. E ele fala assim, não, então eu vou lá e tal. E ele pega 3 seixos no rio, o seixo, aquela pedrinha, né? A pedrinha redondinha. E a funda dele, a funda é aquela arminha, né? Tem que ficar explicando tudo que tem na Bíblia, cara, porque a Bíblia é cheia de umas palavras que a gente não usa mais, né? Beleza. A funda. Funda, nome do negócio, tá? Chega lá pro Golias e fala assim, aí. E daí o Golias olha pra ele e fala assim, pô, mas por que você tá com pedra aqui pra cima de mim? Eu sou cachorro, por acaso? E daí o Davi não responde nada, o Davi só tipo, pau, taca na cabeça dele, ele fica meio bolado, cai. O Davi, que covarde pra caramba, aproveita que o cara tá no chão, vai lá, pega a espada e corta a cabeça dele, fala, aqui, filha da puta, etc. Então essa é a história de como Davi veio se tornar uma lenda entre os israelenses e tal, e virou rei posteriormente. Só que tem uma parada nessa passagem, que é o gancho que o Tom Galdi usou para fazer esse quadrinho. O Golias era um cara tipo, muito grande, né, o cara de Gade, o cara grandão mesmo e tal. Só que o cara não tinha patente militar. O cara não tinha autoridade militar para propor um desafio desse. Então, assim, o que o Tom Galdi pensou? Assim, alguém deve ter feito esse desafio, algum Aspone, essas pessoas que... O Coimbra fala muito isso, das pessoas que são proativas com o trabalho dos outros, né? Então o cara chegou assim e falou assim, irmão, tive uma ideia. Tá vendo esse Golias aí? Me arruma esse cara aí, bota uma armadura fodida nele, tá? E a gente vai ganhar essa guerra sem matar ninguém, cara. Vai ser foda, você vai ver. E daí o rei fala assim, porra, sério mesmo, cara? Aí ele fala, não, sério, beleza, tá. E ele vai lá e chama lá o Golias. O Golias nessa história, o cara tipo, é muito grande mesmo e tal, só que ele não é nenhum brigão. O Golias é um burocrata muito pacífico, que gosta de ficar no administrativo do exército, fazendo as burocracias dele e tal.
E aí chega lá o cara e fala assim: ei, grandão, tu vai brigar com a gente, cara, não sei o que. Eu falo assim: não, pô, eu sou da administrativa, por que você tá me dando essa armadura? Não, não precisa fazer nada. Tu vai ali, ó, tu vai ali, naquele arbusto ali, lê essa mensagem aqui do papel e volta. E é só isso que você precisa fazer. E daí ele ganha um menino escudeiro, assim, que vai lá com ele. Então nesse processo ele vai lá e fala, e nessa narrativa ele fica sozinho e contemplativo, e claramente fazendo uma coisa que ele não quer fazer. Ele está ali só tipo obedecendo ordens, como é comum das pessoas do exército, né? As pessoas, o militar, assim, ele historicamente é uma classe que ela não é paga para pensar, é uma classe que é paga para obedecer, né? Então, até tem essa brincadeira que diz que inteligência militar é uma contradição em termos, né? Mas enfim, então os caras vão lá e o cara ele não quer, ele está lutando contra isso, mas ele está ali, passivo, né? O bom militar é passivo, ele obedece, né? Tudo, beleza. E aí ele está ali contemplando a natureza, está ali conversando com o menino vai lá, fala que a mãe está preocupada com ele, vai lá, traz uma comida e etc. E daí ele está lá um dia, e daí chega o Davi, fala aquela frase que ele fala na Bíblia, né? Que ele fala que eu vou te matar aqui em nome do sangue de Jesus. Essas porra que crente fala na hora que vai fazer qualquer coisa. Vai lá, tipo, e o Golias, ele tá tipo assim, estarrecido, assim, ele não sabe como reagir, assim, de repente ele toma uma pedrada na cabeça e cai no chão. Sem chance de defesa, e daí vai lá o Davi corta a cabeça dele, né? E acaba a história aí, né? Major spoiler, Golias morre no final também. Triste pra caralho, assim. É triste pra caralho. Nossa, eu fiquei assim, uns dias meio mal com essa história. Eu fiquei pensando assim, cara, tadinho do Golias, cara. Tadinho do Golias. E isso é um poder da literatura também, né, cara? Esse é um poder muito interessante que a literatura tem de inverter valores, de fazer o forte virar fraco, de virar o forte, de fazer o fraco virar forte, né? Porque, claro, a história do Davi e do Golias é uma história do fraco contra o forte. O Davi era um menino pequenininho, o Golias era um cara grandão, e ele vai lá e vence o cara grandão. Só que é uma história contada há 2000 anos, então a gente já sabe que na verdade o forte na verdade era o Davi. Com essa história você volta a fraqueza pro Golias, mas é uma fraqueza da alma, assim, é uma fraqueza interior, uma fraqueza da sensibilidade, de alguém que é avesso à guerra, de alguém que é avesso à violência, de um cara que era um burocrata e foi mandado para ali por um cara que foi proativo com o trabalho dele e tal, né? Então o cara, na verdade, ele é a grande vítima do negócio. Ele foi explorado como uma figura de propaganda de guerra e foi morto justamente por essa propaganda de guerra, e foi a ruína do próprio império dele, não bastasse. Então ele, para sempre, ele ficou sendo conhecido como o grandão que botou todo a perder para os filisteus, e morreu de bucha num negócio assim, cara, que veio um menino com uma pedra, tá com uma pedra nele, e o cara não pôde nem reagir, né? Não teve uma luta. Ele chegou assim e pau, né? O que tá certo em briga também, porque briga, você não vai assim, eu vou brigar com você agora. Não, você primeiro dá uma, depois você fala que você tá brigando, tá ligado? Não é, né? Tem que ter um elemento surpresa, tá certo, Davi. Mas é triste pra caramba, porque daí tipo, o maluco caiu, no que caiu já foi pra braço já, né, cara? Então, foda. Bem complicado, né? O traço do Tongoldi, ele é bem característico, né? Ele é meio quase uns bonequinhos de palitinho, assim. Essa silhueta aqui me lembra muito o Cutlass. Lembra do Cutlass? Que era um desenho... Puta, não lembro de onde que era, mas tinha um desenho animado de um quadrinho também. Passava naquele canal Locomotion lá. E, cara, bastante página sem diálogo, para mostrar a solidão, para mostrar o silêncio, para mostrar o... né? E a própria perplexidade do Golias, não só diante da morte iminente do menino que chega lá e tá com uma pedra na cabeça dele, mas também do papel que ele representa, né? Aliás, se for parar para pensar, a Bíblia é basicamente isso o tempo inteiro, né? Várias pessoas boladas com o papel que elas têm que representar diante das pessoas, ninguém exatamente pediu pelo negócio, né? Então lá chega lá o Espírito Santo para a Virgem Maria e fala assim, então, você vai ser mãe do Deus do mundo, assim. E ela tipo aceita, assim, mas ela
Eu acho que se perguntar se ela queria, ela provavelmente falaria que não, assim, beleza. Então, assim, a Bíblia é um monte de história dessa, assim, de gente perplexa com a função que vai ter que fazer, né? E ao fim e ao cabo é uma coisa irracional, assim, a irracionalidade da guerra, a estupidez da guerra, né? É estúpida, cara. Morte de guerra é uma morte estúpida pra caramba. E mais do que tudo é triste, principalmente quando uma pessoa que ela não é essa, né? O Golias não é aquele cara assim que tem foto do Facebook com a bandeira do Brasil no olho, assim, a lagriminha chorando, o cara que falou assim, nossa, se o Bolsonaro quiser que eu vá pra Venezuela pra matar venezuelano, eu vou, meu capitão, não sei o que. Não, ele não é um cara desse, velho. É um cara tranquilo, ele é um cara que tá de boa, saca? Tipo, ele é um cara que não preferia fazer outras coisas da vida. Ele só era um cara grande. Sabe? O maior crime dele foi ser um cara muito grande. Então, isso foi a ruína dele. Então, beleza. Cara, achei demais assim, essa história. Achei ela, assim, principalmente achei o gancho dela muito inteligente. Porque ela realmente procede. Então, vale mesmo a leitura. Cara, recomendo demais. Aí. Fica aí a dica pra vocês. Beleza? Se inscreva no canal. Vamos falar sobre Golias. Vamos falar sobre o primeiro livro de Samuel. Vamos falar sobre o Antigo Testamento de uma maneira geral, né, cara? Onde foram parar todas aquelas pessoas, né, cara? Todo mundo ali, cara. Nossa, teve gente morrendo, sendo esquartejada, virando sal, velho. Gente torturada, gente que. Sei lá, cara. Praga do Egito, Gomorra queimando, Torre de Babel, as pessoas brigando na Torre de Babel e tal, enfim, né? É tudo zoado, né? Eu acho muito engraçado que naquele livro do Sloterdijk, lá, no mesmo barco, ele fala que Deus era nesse momento da Torre de Babel, né, que tem no livro do Gênesis, que ele destrói a Torre de Babel porque ele vê a humanidade se juntando para um objetivo só e vê essa demiurgia como sei lá, cara, concorrência, tá ligado? Então Deus assim, ele fala assim que Deus fala que confunde uns aos outros, colocando línguas diferentes das pessoas e ninguém mais se entende, etc. E parece que ninguém se pergunta exatamente por que Deus fez isso. Assim. Então ele fala assim, na verdade Deus fez isso por causa disso, porque ele é um Deus da descrição. É um Deus que não quer concorrência, não quer o ser humano se pretendendo, né, enfim, etc. É interessante a análise dele nesse livro, aí recomendo também de tabela, tá bom? Vamos, se inscrevam no canal, fale aí sobre o que vocês quiserem e a gente se vê na próxima resenha. Um abraço, galera, e tchau.